As retas de maior declive de um plano oblíquo definem a direção do declive do plano com o plano horizontal de projeção. Estas retas são perpendiculares ao traço horizontal do plano. A projeção horizontal da reta de maior declive é perpendicular ao traço horizontal do plano. Sendo uma reta do plano, os seus traços estão contidos nos traços do plano. Significa então que o traço horizontal desta reta pertence ao traço horizontal do plano e o traço frontal pertence ao traço frontal do plano. Estas retas por si só definem o plano. O que isto significa é que se soubermos as projeções desta reta, determinando os traços da reta, traço horizontal e traço frontal, sabe-se que o traço horizontal do plano terá de ser perpendicular à projeção horizontal da reta e terá de conter o traço horizontal desta reta. Pode-se então traçar o traço horizontal do plano, determina-se o ponto onde os traços do plano se intersetam no eixo X e finalmente pode-se traçar o traço frontal deste plano. Neste exercício, a reta de maior declive é definida por dois pontos, ou seja, a reta está completamente definida. Para determinar os traços do plano, sabendo que é uma reta de maior declive, logo a projeção horizontal é perpendicular ao traço horizontal, basta traçar as projeções da reta, determinar os traços da reta e, a partir do traço horizontal desta reta, traçar o traço horizontal do plano e, posteriormente, o traço frontal do plano. O plano está definido por um ponto, que é o ponto A, e por uma reta, que é o traço horizontal. A direção do traço horizontal vai nos dar, em simultâneo, a direção da projeção horizontal da reta D, ou seja, a projeção horizontal terá de ser perpendicular ao traço horizontal do plano. Ao traçarmos esta projeção horizontal da reta D, determina-se o seu traço horizontal. Logo, fica definido a reta D por dois pontos, pelo ponto A e pelo seu traço horizontal. Este exercício fica concluído quando se determinam as projeções da reta D, porque era o pedido do exercício. O ponto P está definido por dois pontos, ponto A e ponto B, sabendo que o ponto D pertence à reta de maior declive do plano. Sabe-se também desta reta a sua projeção horizontal. O ponto A, uma vez que é um ponto do plano horizontal de projeção por T cota nula, este ponto, para pertencer ao plano, terá de estar contido no traço horizontal do plano. Assim, traça-se o traço horizontal do plano, que terá de ser perpendicular à projeção horizontal da reta D, reta de maior declive. Onde o traço horizontal do plano interseta a projeção horizontal, fica determinado o traço horizontal da reta D, podendo-se então concluir o traçado da reta D, porque se conhecem dois pontos, o seu traço horizontal e o ponto B, determina-se o traço frontal da reta D e conclui-se o exercício com o traço frontal do plano. O plano θ está definido por uma reta, que é o seu traço frontal, e por um ponto, que pertence a uma reta de maior declive do plano. Se pelo ponto A fizermos traçar uma reta horizontal do plano, fica-se a conhecer a direção do traço horizontal do plano, uma vez que qualquer reta horizontal do plano é paralela ao traço horizontal do plano. A projeção horizontal da reta horizontal dá-nos então a direção do traço horizontal do plano. Fica-se então também, em simultâneo, a conhecer a direção da projeção horizontal da reta D. A reta, para pertencer ao plano, os seus traços têm de pertencer aos traços do plano. Neste caso, não tendo o traço horizontal, sabe-se que o traço frontal terá de pertencer ao traço frontal do plano. Fica-se a conhecer então dois pontos da reta, que é o seu traço frontal, e o ponto A. Basta então unir estes dois pontos para determinar as projeções da reta D.
O plano θ está definido por pontos A, B e C. O ponto A pertence à reta D de maior declive. Os pontos A e C definem uma reta do plano, que é uma reta frontal. Pelo ponto B, traça-se a reta B, que é uma reta horizontal. A reta, para pertencer ao plano, terá de ser paralela ou concorrente com todas as retas do plano. Sendo uma reta horizontal, relativamente à reta A, que é frontal, terá de ser concorrente. O ponto de concorrência destas retas é o ponto B'. Ao traçar a projeção horizontal da reta B, que é uma reta horizontal, sabe-se a direção da reta D, ou seja, sabe-se que a projeção horizontal desta reta terá de ser perpendicular à projeção horizontal da reta B. A reta D, relativamente a todas as retas do plano, ou é paralela ou é concorrente. Relativamente à reta B, estas duas retas são concorrentes, definiu-se que seriam concorrentes no ponto D, logo, da reta D temos dois pontos, o ponto A e o ponto D. Basta então unir as projeções destes pontos para ficarem definidas as projeções da reta D. O plano alfa está definido por duas retas horizontais que são paralelas. Sabendo que a reta de maior declive contém o ponto D com menos 3 de afastamento e menos 4 de cota, optou-se por traçar uma reta frontal, reta F, que tem menos 3 de afastamento. Sabe-se então que todos os pontos desta reta terão menos 3 cm de afastamento e será nesta reta que se vai determinar o ponto D. A reta F, relativamente às retas P e H, uma vez que a reta F é frontal e a P e H são horizontais, terá de ser concorrente com estas duas retas para pertencer ao mesmo plano. Ao traçar as projeções da reta F, determinam-se também as projeções do ponto D. As retas horizontais P e H dão-nos a direção do traço horizontal do plano, logo a partir da projeção horizontal do ponto D, traça-se a projeção horizontal da reta D, que é concorrente com todas as retas. Optou-se determinar pela concorrência desta reta D com a reta P, ponto D', ficando assim a conhecer dois pontos da reta D, o ponto D e o ponto D'. Da reta D, conhece o ponto A e as suas projeções. Determinado o traço horizontal da reta D, pode ser determinado também o traço horizontal do plano. É pedido o segmento de reta AB, que pertence a uma reta E frontal do plano. Pode-se então traçar a reta EF frontal, que contém o ponto A. Se a reta EF pertence ao plano, o seu traço horizontal terá de pertencer também ao traço horizontal do plano. A reta EF fica assim definida pelo ponto A e pelo seu traço horizontal. Sendo a reta EF uma reta paralela ao plano frontal de projeção, a verdadeira grandeza dos segmentos de reta que nela estejam contidos vai ser verificada na projeção frontal. Concentro na projeção frontal do ponto A, A2, traça-se um arco de circunferência com o raio de 8 cm. Para que o segmento de reta AB pertença ao primeiro diedro, os dois pontos, A e B, terão de pertencer ao primeiro diedro. A partir desta informação, sabe-se qual é a posição da projeção frontal do ponto B. As retas de maior inclinação de um plano oblíquo definem a direção da inclinação do plano relativamente ao plano frontal de projeção. Estas retas são perpendiculares ao traço frontal do plano e, por pertencerem ao plano, os seus traços pertencem aos traços do plano. A projeção frontal da reta é perpendicular ao traço frontal do plano. Sabendo as projeções da reta de maior inclinação, pode-se traçar os traços do plano. Determinam-se os traços da reta, traço frontal e traço horizontal. Sabe-se que o traço frontal é perpendicular à projeção frontal e contém o traço frontal da reta. Determina-se o ponto onde o traço frontal interseta o eixo X, que será um ponto que pertence também ao traço horizontal, concluindo o exercício com a representação do traço horizontal
do plano terá de conter este ponto do eixo X e o traço horizontal da reta. É dada a reta I de maior inclinação, definida por dois pontos, A e B. Traçadas as projeções da reta I, determinam-se os traços da reta. Sabe-se que o traço frontal terá de ser perpendicular à projeção frontal da reta e conter o traço frontal da reta. O traço frontal interseta o eixo X num ponto que será comum ao traço horizontal, ficando assim os pontos definidos para representar o traço horizontal do plano. O ponto no eixo X e o traço horizontal da reta. Para determinar os traços do plano delta, basta determinar os traços da reta I, traço frontal e traço horizontal. Pelo traço frontal da reta I, traça-se o traço frontal do plano, que é perpendicular à projeção frontal da reta. Determina-se o ponto no eixo X onde os traços do plano se intersetam e une-se este ponto ao traço horizontal da reta, ficando assim definido também o traço horizontal do plano. O plano está definido pelos pontos A, B e C. Pelos pontos A e C, traçou-se uma reta frontal, a reta A. Pelo ponto B, traçou-se uma outra reta, paralela à reta A, logo uma reta frontal também. Fica então o plano definido por duas retas paralelas. Determinando os traços horizontais destas duas retas, pode ser traçado o traço horizontal do plano e também o traço frontal, que é uma reta frontal, logo este traço terá de ser paralelo às projeções frontais das retas A e B. Tendo sido pedidas as projeções da reta I, reta de maior inclinação do plano, e que contém o ponto B, pela projeção frontal do ponto B, traça-se a projeção frontal da reta, que terá de ser perpendicular ao traço frontal do plano. O ponto onde esta projeção frontal interseta o traço frontal do plano é o traço frontal da reta, fica assim conhecido da reta I, dois pontos, o ponto B e o seu traço frontal, podendo-se traçar a projeção horizontal da reta I, I1. O plano está definido pelo traço frontal e pelo ponto A, que pertence à reta I de maior inclinação. Sabe-se então que a projeção frontal desta reta I terá de ser perpendicular ao traço frontal. A reta I, para pertencer ao plano, os seus traços terão de estar contidos nos traços do plano. Determina-se o traço frontal da reta I, fica-se então a conhecer dois pontos da reta I, o ponto A e o seu traço frontal. O plano θ está definido pelo seu traço horizontal e pelo ponto A. Pretende-se as projeções da reta I, reta de maior inclinação. Pelo ponto A, traçou-se uma reta frontal do plano, que para pertencer ao plano, o seu traço horizontal terá de estar contido no traço horizontal do plano. A reta A, frontal, fica definida por dois pontos, pelo ponto A e pelo seu traço horizontal. A reta A, que é frontal, dá-nos a direção do traço frontal do plano e, em simultâneo, dá-nos a direção da projeção frontal da reta I, que terá de ser perpendicular. Ao determinar a projeção frontal da reta I, pode-se determinar o traço horizontal desta reta, ficando-se a conhecer dois pontos da reta I, o traço horizontal e o ponto A, logo é possível determinar a sua projeção horizontal, I1. Ao nos ser dado o ângulo que a projeção frontal das retas de maior inclinação fazem com a X, sabe-se a direção do traço frontal do plano. O mesmo acontece ao nos ser dado o ângulo que as projeções horizontais das retas de maior declive do plano fazem. Assim, o traço frontal do plano faz 45 graus abertura para a esquerda com a X e o traço horizontal faz 60 graus abertura para a direita com a X. O vértice A, se pertence ao plano horizontal de projeção e ao plano, obrigatoriamente terá de pertencer ao traço horizontal do plano. Se o lado AB é frontal, pelo ponto A traça-se uma reta frontal.
Na projeção frontal, pode-se determinar o ponto B, uma vez que este lado, que é um segmento de reta, vai ser representada a verdadeira grandeza na projeção frontal. Se o lado BC é perpendicular ao traço frontal do plano, significa que o lado BC pertence a uma reta de maior inclinação. O vértice C, por pertencer ao plano frontal de projeção, terá de estar contido no traço frontal do plano. A reta I, reta de maior inclinação, está completamente definida por um ponto, que é o seu traço horizontal, e pela direção das suas projeções. Ao determinar o traço frontal da reta I, pode ser traçado o traço frontal do plano. Para determinar as projeções do ponto P, sabendo que este ponto P pertence ao plano e ao betom 3, pode ser traçada a reta B, reta do plano e do betom 3. Determinou-se o ponto notável Q da reta I e o ponto onde o traço frontal interseta o X é um ponto que pertence ao plano e pertence também ao betom 3. Unindo estes dois pontos, X e Q, fica definida a reta B, que pertence ao plano e ao betom 3. Traçadas as projeções da reta B, facilmente se determina o ponto P do plano e do betom 3, que tem 3 cm de abscissa. Da reta F, reta frontal, conhece o seu afastamento, que são 5 cm. Sabe-se também que as duas retas F e a reta I, reta de maior inclinação do plano, são concorrentes no ângulo zero. Significa então que este ponto de concorrência não é mais do que o traço horizontal das duas retas. Deste ponto conhece a sua abscissa, logo conhece as suas projeções, H1 e H2. Conhecendo um ponto da reta I e sabendo o ângulo que as projeções da reta I fazem com a X, é possível traçar as projeções da reta I. Sabe também que a projeção frontal da reta I é perpendicular ao traço frontal do plano, o que significa que a projeção frontal da reta I é perpendicular à projeção frontal de todas as retas frontais do plano. Fica então definida a projeção frontal da reta F, reta frontal do plano. Determinado o traço frontal da reta I, pode ser traçado o traço frontal do plano. Conhecendo o traço horizontal da reta I, pode também ser traçado o traço horizontal do plano. A reta D do plano, reta de maior declive, a sua projeção horizontal é perpendicular ao traço horizontal do plano. Se a reta D é passante, obrigatoriamente contém o ponto onde os traços do plano se interceptam. A reta D, relativamente à reta F, que pertencem ambas ao mesmo plano, terá de ser concorrente. É, portanto, a reta D concorrente com a reta F no ponto D. Conhece-se então dois pontos da reta D, o ponto D e o ponto X, onde os traços do plano se interceptam.